pessoal, tios e tias, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal EBD Kids. Para você que está chegando agora e ainda não sabe, aqui no canal nós comentamos a lição dos primários, crianças com idade de 7 a 8 anos, e toda semana eu posto a pré-aula da lição da semana. Hoje é lição 5, com o título Amigos de Deus são inimigos do pecado, baseado em Gênesis 15. E, na sequência, eu posto a dinâmica relacionada com a lição, para que o professor faça com o aluno na classe, interaja, seja uma aula dinâmica, divertida, onde você aprende brincando. Não é interessante? As crianças amam esses desafios. A lição está com um projeto missionário. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E todo domingo vem sugerido um país para que o professor fale sobre aquele país, fale como está o evangelho naquele país, fala alguma curiosidade, como, por exemplo, os monumentos que a lição apresenta. E o país sugerido é o Egito. Então, nós vamos gravar a lição e, na sequência, estaremos postando o vídeo da dinâmica e também algumas curiosidades sobre o país do Egito. E uma dica especial aqui, que seja o primeiro a chegar, é que prepare todo o seu material didático com antecedência, receba com a mesma alegria de sempre os seus alunos, ore para iniciar a aula, prepare louvores relacionados com o tema da lição e tire um momento para acolher a oferta. Escolha um dos louvores, geralmente a gente canta um ou dois, escolha um e naquele momento você escolha alguém também para tirar a oferta, escolha um aluno voluntário, eles gostam de participar, de ajudar, e isso é muito bom. Já inicia a aula com a participação dos alunos. E para a hora da história, é sempre bom preparar uma dinâmica para contar a história. Então aqui vai uma dica bem legal, já é sugerida pela lição do professor. Para o tema de hoje, prepare alguns envelopes em brancos, e prepare também um louvor falando sobre amizade. Recorte pedaços de papel e escreva a palavra amigo em todos eles. Dobre-os como se fosse fazer um sorteio e coloque em uma caixa. Com giz ou uma fita colorida, faça 3 grandes círculos no meio da sala. Em um desses círculos, escreva a palavra amigo. Nos outros 2, escreva palavras diferentes. Peça para cada aluno tirar um papel da caixinha e só permitam que eles abram esse papel quando todos tiverem pegado o seu e quando você der a ordem. Assim que todos abrirem o papel, você vai dar a ordem que eles devem correr para o círculo onde tem a palavra indicada no papel. Conte até 3 para que todos abram os papéis juntos. Quando todos se deslocarem em direção ao círculo da palavra indicada, você vai dizer que a amizade de Deus é assim, oferecida igual para todos. Cabe a nós escolhermos se a desejamos ou não. Ao final, indague: e aí, você quer ser amigo de Deus? Então, ore com os alunos e comece a história. Como já dissemos, estamos na lição 5, o tema é Amigos de Deus são inimigos do pecado. Gênesis 15. O objetivo da lição de hoje é que o aluno saiba que Deus é um amigo fiel. E para sermos amigos de Deus, precisamos ser inimigos do pecado. O ponto central da lição é: Deus nos ama e quer ser o nosso melhor amigo. O Memória em Ação diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5:18. Eu sempre gosto de ler a versão original, a versão que está na Bíblia, porque às vezes a lição nos traz uma linguagem mais fácil de compreensão e vem um pouquinho diferente da versão original da Bíblia. E é bom que o professor leia na Bíblia para que o aluno veja que aquele versículo foi tirado de uma fonte verdadeira. Então, 2 Coríntios 5, versículo 18, na Bíblia, na minha versão, que é Almeida Revista e Corrigida, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo,
e nos deu o ministério de reconciliação. E o que é que esse versículo está nos dizendo? Que através do sacrifício de Cristo na cruz, da expiação de Jesus na cruz, nós podemos reconciliar com Deus. Após a queda de Adão e Eva, Deus olhou aqui para a terra e não viu um justo sequer. Então, ele prometeu que enviaria o seu filho, e ele fez isso, enviou o seu filho para morrer num sacrifício de cruz, para derramar o seu sangue que nos purifique de todo o pecado. Então, através dessa expiação de Jesus na cruz, nós podemos reconciliar com ele. Deixe isso claro para o seu aluno, explique para ele o que isso quer dizer. E é bom que eles vão fazer pergunta, tem muito aluno que tem aqui, quando a gente fala sobre isso, aguça aquela curiosidade, isso é bom, significa que eles têm interesse por saber sobre Jesus, por saber sobre tudo o que aconteceu, para que nós estivéssemos hoje aqui falando do amor dele. Então, agora, depois de explicar sobre isso, sobre o significado desse versículo para o aluno, você também pode cantar o Memória em Ação. Eu sempre canto aqui no canal com a minha companheira Lulu, que gosta de contar história, mas hoje ela não está aqui, esses dias não está podendo gravar, então eu estou gravando eu e Deus. Mas nós vamos tentar, e se o professor tiver algum hino, algum corinho que ele conhece sobre amizade com Deus, sobre amigo de Deus, leve para a sua classe, cante com os alunos, e eles vão gostar, vão interagir e vão participar muito da aula. Tudo isso foi feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Tudo isso foi feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Em amigos dele. Memória em Ação. 2 Coríntios 5:18. Tem um corinho também que eu conheço que diz assim, olha: eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é, seu nome é Jesus. Esse é o verdadeiro amigo, Jesus. Agora nós vamos para a história bíblica, que está em Gênesis 15, do 1 ao 21. São 21 versículos. Pode parecer uma extensa leitura, mas é bom que o professor leia a história, para que o aluno interaja bastante e conheça a história real na Bíblia. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para a herdardes. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio,
e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Quando-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás de afligilão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até a grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Farizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e os Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Já parou para pensar como seria a vida sem ter amigos? Sem ter alguém para brincar, contar segredos, compartilhar os brinquedos, nos alegrar e etc. Amigos é um presente valioso que recebemos de Deus em nossas vidas. A amizade é como uma sementinha, como uma plantinha, que você precisa cuidar dela todo dia para ela crescer, ficar bonita e não morrer. Um verdadeiro amigo só quer o nosso bem. Ele se alegra com as nossas conquistas e chora junto como estamos tristes. Pergunte aí na sua classe, professor. Alguém que já teve ou tem algum amigo que dá vontade de ficar grudadinho com ele o tempo todo? Aguarde a resposta. Pois é, como vimos na aula passada, foi Deus quem criou a amizade. Quando Adão e Eva ainda não tinham pecado, eles caminhavam e conversavam com Deus todos os dias. Mas, infelizmente, o pecado afastou todos os seres humanos do Senhor, que é santo, perfeito e bom. O contrário do que o pecado traz, não é mesmo? Mas Deus não desistiu de ser amigo do ser humano. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passavam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração era perfeito, fiel com ele. Você pode conferir isso em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, parte A. Vamos ler? Diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E há muito tempo, Deus encontrou uma pessoa fiel, com quem teve uma linda amizade. Ele se chamava Abraão. Certo dia, Deus deu uma visão para Abraão que o deixou muito preocupado. Deus revela muitas coisas aos seus amigos, não é mesmo? Mas aquela visão fez Abraão ficar muito preocupado. E o Senhor disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo que vier e lhe darei uma recompensa. Mas Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, que trabalha comigo, é que vai herdar tudo o que tenho. Então, o Senhor fez uma promessa a seu amigo. Ele disse a Abraão: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado. Embora já fosse mais velho e parecesse algo impossível, ele acreditou no que o Senhor prometeu. E a fé de Abraão agradou muito a Deus, que fez uma aliança com ele e cumpriu as suas gloriosas promessas para ele e para seus descendentes, ou seja, para seus filhos e para todos que viriam por meio deles. A amizade de Deus com Abraão era tão grande que ele revelou desafios que os seus descendentes enfrentariam no futuro, mas também
prometendo livrá-los. Ser amigo de Deus é o melhor presente ou maior presente que toda a humanidade pode receber. E assim, como ele foi amigo de Abraão, ele também quer ser o nosso amigo, em todo tempo, em todo lugar. Por isso, Deus enviou o seu único filho para nos dar a vida eterna ao seu lado. E Jesus foi tão nosso amigo que deu sua própria vida para nos salvar. É por isso que o nosso Memória em Ação, 2 Coríntios 5,18, fala sobre a reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, estávamos todos perdidos após o pecado, perdemos aquela comunhão com Deus, a nossa intimidade. E aí, Deus olha lá do céu, vê a humanidade toda perdida, ele fala com seu filho, vá até a terra, salve aquele povo. E aí, Jesus, obediente, amoroso, o nosso verdadeiro amigo, deu a sua própria vida, aceitou a proposta do Pai e veio para que hoje nós pudéssemos estar reconciliados com Ele. Por isso, precisamos contar a todo mundo, a todas as pessoas, que Jesus quer ser o nosso melhor amigo. E não há amizade mais pura e verdadeira como a do nosso Deus. E então, gostaram da lição de hoje? A lição de hoje é maravilhosa, fala da amizade com Deus. Quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Ou seja, aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Então, frise isso na sua classe, fale com os alunos que nós precisamos de ser fiéis ao Senhor, ter a verdadeira amizade de Deus, é não compactuar com as coisas deste mundo. Às vezes a gente vê tantas coisas que quer prender a nossa atenção, que quer nos puxar para fora. Mas, se nós mantemos a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com Deus, nós vamos ser como Abraão, verdadeiro amigo de Deus. Eu fico por aqui, um beijo no coração, um forte abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.